Boa noite a todos. Sou o David Monteiro. Boa noite a todos. Sou o David Monteiro, do curso de doutorado em Química. Voltamos com a nossa terceira reunião sobre o C.S. Lewis, no projeto Lendo C.S. Lewis. Hoje nós vamos conversar sobre as cartas de um diabo ao seu aprendiz e com enfoque nos aspectos educacionais contidos nas cartas de um diabo ao seu aprendiz. Gostaria de chamar os nossos convidados agora em tela, o professor Marcelo Fernandes, o nosso preletor, o professor Geraldo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, David. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os nossos alunos, ouvintes aí no YouTube. Um prazer estar aqui. Ótimo. É uma alegria a gente poder realizar esse projeto dentro da UFMS. Boa noite, professor Geraldo. Boa noite, David. Boa noite, Marcelo. E boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube em mais esta jornada pela obra de C.S. Lewis e as implicações que essa obra coloca sempre na ordem do dia para que nós possamos refletir a respeito. Perfeito. Pessoal, para a gente é sempre uma alegria falar dos autores que nos influenciam, dos autores que cativam a nossa mente. E com o C.S. Lewis, ele cativa tanto a nossa mente no aspecto racional, na clareza da sua argumentação, do debate das ideias que ele traz para a discussão, mas também a nossa imaginação. E As Cartas de o Diabo ao seu Aprendiz é uma obra que faz a gente refletir em vários aspectos e sobre vários aspectos da nossa vida, né? Eu gostaria de trazer uma breve palavrinha sobre o Lewis. O Lewis ele nasce no final do século XIX, ali início do século XX. Ele entra em Oxford e ele é voluntário no exército britânico para combater na Primeira Guerra Mundial. A guerra, a perda da sua mãe quando ele era criança, a relação com o pai, né? A amizade com o irmão, amizades que ele construiu no decorrer da vida, foram moldando o seu caráter, a sua imaginação, os problemas que ele lidou na sua vida, os sofrimentos, as dores, as alegrias, o impacto estético da literatura, da música sobre a sua mente, fez Lewis ser quem ele é. Né? Ele é um autor de suma importância para a literatura fantástica, escrevendo um clássico da literatura fantástica, As Crônicas de Nárnia, em um período em que os contos de fada eram obras consideradas em desuso, digamos assim. Eram obras de menor valor. Então ele, junto com Tolkien, né, que foram grandes amigos, eles revivem o gosto do público pelos contos de fada. Só que Lewis ele não era apenas um escritor de contos de fada. Ele era um professor, acadêmico, um acadêmico de alto nível, e também um popularizador de conhecimento, alguém que falava para o grande público. E aí está a importância do C.S. Lewis. Ele foi um polímata, ele foi um homem versátil, alguém que trabalhou e esteve em vários níveis na sociedade, e eu acho que essa é a importância do C.S. Lewis. Ele, para a academia, é alguém que nos ensina tanto a pensar com seriedade em um nível muito profundo, quanto a usar a imaginação, a poesia, a literatura, para cativar os corações das pessoas e também atingir um público mais amplo. Ele é um modelo para nos ensinar a falar com as pessoas que estão para além da academia, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre As Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, e o professor Marcelo vai trazer uma reflexão sobre os aspectos educacionais nas Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, junto com o professor Geraldo. Vamos fazer essa dobradinha, né? Pessoal, depois da fala do professor Marcelo, vamos ter um bate-papo. Aí vocês podem mandarem suas perguntas nos comentários, tá? Nós vamos estar atentos. Professor Marcelo, a fala
sem mais delongas, né? A fala está contigo. David, meu querido, de novo, obrigado aí pelas introduções. É sempre importante lembrar assim a potência intelectual dessa personalidade que foi o C.S. Lewis. E alguns vão perguntar, mas por que ele? E eu vou responder, por que não? Muito bom. Se tem pessoas apaixonadas, se é um acadêmico, não vejo nenhuma óbice. Né? Queria começar dizendo que eu sou um leitor apaixonado, não só de Lewis, de clássicos. Sou um leitor apaixonado dos russos, da literatura brasileira. Estou aqui com o Geraldo, que me presenteou com o Grande Sertão Veredas, que me consumiu toda uma temporada de férias. Então, assim, gosto muito dos clássicos de maneira geral. O Lewis, não sou especialista em Lewis, e muito menos sou um professor de literatura. Mas, como artista, isso sim, né? Tenho doutorado em artes, e sou bacharel em violão, né? Como artista, eu encontro na ficção e nas outras artes, mas a ficção especialmente nos permite colocar num ambiente controlado do ponto de vista do autor alguns fatores da realidade e assim permite perscrutar esses fatores em diversos ângulos e apaixonar e desapaixonar tanto por ideias quanto por personagens, quanto por problemas. Então, eu acho a literatura um excelente exercício de análise da realidade. E quando um escritor é assim, vívido, como é o Lewis, perspicaz, fresco, essa análise fica mais prazerosa, fica emocionalmente intensa, e você pode discordar e concordar dele, lógico, né? Não é tá longe de ser uma escrita sagrada, tá longe de ser uma escrita teórica, é uma escrita ficcional. Então, isso nos permite mais liberdade, tanto para uma discussão como essa, quanto para uma discussão acadêmica. Seguindo um pouco adiante, eu tenho umas coisas interessantes para falar. Nós vamos tratar das cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ou Cartas do Inferno, como foi publicada inicialmente. E é uma publicação que saiu na íntegra no ano de 1963, contendo 15 cartas, mais um ensaio mais longo chamado Um Brinde a Mal Danado, né? Mas na verdade vou até pegar aqui, né? Na verdade é um encerramento dessa ideia, né? Então, vou até pegar o título exato aqui, ó. Mal Danado propõe um brinde, é isso, né? E o que tem de interessante nessas cartas é que ele fala da humanidade, fala de paixões, prazeres, virtudes, do ponto de vista do inferno. Então, antes da gente passar desse ponto, eu quero dizer para vocês que quero reforçar que nós estamos tratando de ficção, e na ficção nós temos, então, elementos simbólicos. O inferno é simbolicamente um lugar do mal, ok? Um lugar onde se atenta contra o homem, contra a sua natureza, e quer ver e onde se quer ver a danação ou o prejuízo do homem. Não é um inferno grego, não é um inferno judaico, nem exatamente o inferno cristão do ponto de vista teológico. É o lugar do mal. E aí ele lança a mão desse panteão aí, vamos chamar assim, né, de figuras que habitam o inferno e que habitam o céu, e nós vamos ter essa figura do demônio. E você tem dois personagens, um que é o escritor das cartas, que é um demônio velho que está aposentado e que lá nas profundezas orienta um outro demônio jovem que habita aqui a face da terra e que tenta os seres humanos. Existe uma ironia logo inicial, que ele trata o ser humano por paciente. O seu paciente. Parece que você está tratando alguém, mas é tratar alguém para a morte, não para a vida. O segundo aspecto que chama muito a atenção
diz respeito ao próprio Lewis. Antes de entrar na ficção em si, o Lewis disse que para ele foi extremamente doloroso e não prazeroso a escritura dessas cartas. Porque ele dizia que ele tinha que andar por um lugar árido, que só tinha tristeza e desolação. Eu vou até citar as palavras dele, que são palavras muito, muito contundentes. Só um segundo aqui, eu vou citar as palavras dele. Muito tristes, eu diria até. O mundo no qual eu tive de me projetar enquanto falava por meio de Maldonado era todo feito de poeira, cascalho, sede e irritação. Todo e qualquer traço de beleza, frescor e genialidade teve de ficar de fora. Eu me senti sufocado quando estava prestes a terminar e teria asfixiado meus leitores se tivesse estendido a coisa. Então, assim, ele, em algum outro momento, vai falar que não era muito difícil essa técnica, que ele chamou de técnica do ventríloco. Ele fala por meio de um diabo, né? Técnica do ventríloco. Ele disse que não era difícil. Depois de concebido, a coisa fluía, mas trazia esse dano pessoal. E depois ele fala, bom, talvez eu devesse, digamos, contrabalancear a história com histórias de anjos e arcanjos. Mas que homem poderia escrever essa história? Eu, pelo menos, teria que ser um homem muito melhor que eu. Eu não poderia, assim, imaginar adentrar a mente de um anjo. Então, é lógico, né? Aí tem uma visão do sagrado do C.S. Lewis, que é muito interessante, mas tem esse desabafo de que esse livro tem esse tamanho por um motivo específico. Ele não poderia ser mais, faz mal ser maior. Agora, nessas 15 cartas, mais o brinde, que o Maldonado é o demônio no inferno, propõe, nós vamos ter aí, nós vamos ter uma visão de alguém que quer prejudicar o homem. Então, aquilo que seria vantagem para ele é evidentemente desvantagem ao homem. E o texto é do Lewis. Então, eu vou começar daqui a pouquinho. O Geraldo está aqui do meu lado, meu companheiro de discussões. Eu vou pedir para ele ler. Mas eu vou começar eu lendo um trecho pequeno, só porque eu não passei para ele o trecho, que é da primeira carta. Se um homem está acostumado, desde pequeno, a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua mente, ao mesmo tempo, ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Bom, aqui ele levanta um ponto que eu acho que é central para a nossa discussão. A epistemologia é algo muito sério, tem que ser estudado, tem que ser esquadrinhado, é muito importante ouvir o outro, mas quando você tem choques ou paradoxos epistemológicos muito fortes, você passa a ter uma dificuldade existencial e, sobretudo, uma dificuldade cognitiva. Você passa a não conceber mais você passa a não ter mais a capacidade de avaliar se algo é de fato verdadeiro ou falso. Se algo lhe convém ou não convém. Você sempre vai ficar no meio termo que, em último caso, não lhe fará bem. À medida que tomar decisões precipitadas sobre epistemologias, teorias, seja negativo, não tomar decisões também é negativo. Então, eis um trabalho que não é feito na esfera do indivíduo. Você precisa confiar no seu mestre, no seu orientador do mestrado, no seu professor. Por outro lado, essas pessoas que ajudam as pessoas a, digamos, desvelarem a sua vida epistemológica, elas têm que ser sensíveis ao universo do indivíduo que está desvelando.
porque existem diferentes naturezas de epistemologias, algumas transcendentes, outras da matéria, e isso impactará toda a vida futura de um aluno, de um mestrando, de um doutorando. E epistemologias que não coadunam com a inteireza do ser, elas costumam ser um problema, a pessoa vai carregar aquilo pela existência dela. E ela vai ter sempre uma dissociação entre aquilo que é ela como ser e aquilo que é a vida acadêmica dela. Isso pode funcionar para uma ciência muito pragmática, né, que resolve problemas pontuais. Nós temos várias, mas não funciona em absoluto, de jeito nenhum. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que o Lewis levanta logo na primeira carta, que é extraordinário. Agora, o Lewis, essa live aqui é sobre educação, né? Então, eu comecei falando de educação, mas do ponto de vista mais acadêmico. E agora a gente vai para questões mais práticas. Quer dizer, o que seria uma educação boa? O que seria uma educação desejável? E o que seria uma educação infernal? Então, para a gente manter um pouco do gosto literário, eu convidei o Geraldo, e ele também fez tantas observações boas que ele está convidado a intervir quando quiser. Ele vai ter a live dele disso, por isso eu falei para ele, eu estou evitando gastar aqui o seu intelecto, mas eu queria convidar, Geraldo, você a começar nossos trechos aqui do brinde e te agradecer já de antemão. Bom, Marcelo, né, essa introdução, né, feita por você situa já bastante bem o problema, né, a questão das cartas, e eu só queria dizer mais duas palavrinhas antes de ler esse trecho inicial para as suas considerações sobre tudo. Aí. Bom, geralmente o Cartas, né, de um Diabo a Seu Aprendiz, de Lewis, ele vem marcado, como o Marcelo disse, nós temos o primeiro volume das 15 cartas considerados como o livro 1, né, e depois, quase como uma sessão à parte, o Maldanado, né, propõe um brinde, né, o famoso brinde, como ficou conhecido essa sessão final, digamos assim. E há uma razão histórica para isso, né? As cartas publicadas originalmente, numa primeira edição, são de fato as 15 cartas. E isso ali pelo final da década de 30, começo da década de 1940. E claro, as cartas, pelo gênero, pelo estilo de Lewis, pelo modo como ele aborda e pelo tema que ele aborda ali, certamente também, ou os temas, melhor dizendo, fazem um tremendo sucesso. E o Lewis passa, então, a ser chamado pelos leitores, pela comunidade de leitores, a dar uma continuidade a essas cartas. Perguntam para ele, olha, não, por que você não retoma? Por que você não escreve mais cartas? E ele considerava que o que ele precisava dizer já estava dito. Não? Até que, 20 anos depois, já no final da década de 1950, então virada para 1960, a convite de um jornal que também lhe faz essa provocação, ele se vê em estado, eu diria, mais inspirado, a escrever o brinde. O Maldanado propõe um brinde, como ficou conhecido o texto na tradução portuguesa, aqui na tradução da edição brasileira. E é curioso, porque nesse brinde, ele deixa de lado algumas questões bastante caras que ele havia tratado nas outras cartas e se volta para um eixo, né, central, eu diria, que é a preocupação com uma concepção de democracia que ele via muito presente naquele momento, sobretudo de onde ele mirava essa concepção democrática, né, como ele cita bem a Inglaterra, né, o Império Britânico, e, claro, como um papel central, desdobrado dessa concepção democrática, uma problemática educacional, ou seja, uma concepção de educação que já despontava com muita força naquele momento. Vejam, final da década de 1950, né? Nós vamos ver alguns trechos na sequência, o Marcelo vai fazer as considerações, mas é interessante pensarmos nisso, porque nós estamos na virada da década de 1950 para 1960, e muitas das coisas que Lewis diz ali
poderiam, né, muito bem ser aplicadas aos dias de hoje. Né? É claro que há todo, digamos assim, um trabalho figurativo. Marcelo já fez uma boa advertência a esse respeito, né? Nós estamos lidando com um texto que se coloca não no eixo de um relato jornalístico, de um relato documental da realidade. Né? Partindo de uma observação da realidade, ele é transfigurado em outras camadas, né? A partir da linguagem, de uma linguagem que adquire ares literários. Tá? Falaremos mais a esse respeito, evidentemente, na live específica que teremos para isso. Não é? Mas era interessante fazermos essas considerações iniciais. Dito isso, passemos ao primeiro desses trechos do brinde. Não é? Então, lembrem-se sempre, estamos em um campo do figurativo, que abre, portanto, né, para além de um sentido literal, para uma compreensão que muitas vezes reclama nossa atenção para diversos sentidos que se incorporam a essa camada primeira do texto de Lewis, digamos assim, né, a partir da leitura que fizermos dele. O primeiro recorte, então, é este. A reivindicação de igualdade fora do campo estritamente político é feita apenas por aqueles que se sentem, de uma forma ou de outra, inferiores. O que ela expressa são precisamente a coceira, a esperteza, a consciência distorcida de uma inferioridade que o paciente se recusa a aceitar. E por isso ele se sente ofendido. Sim, e portanto se ressente de qualquer tipo de superioridade nos outros. Passa a caluniá-la e a desejar o seu aniquilamento. Na verdade, suspeita que a mera diferença seja uma reivindicação de superioridade. Ninguém deve ser diferente dele na voz, nas roupas, nas maneiras, nas recreações, nas preferências de comida. Lá vai alguém que fala inglês de modo mais claro e agradável aos ouvidos do que eu. Deve ser uma afetação vil, arrogante, cheia de pompa. Aqui está um camarada que diz que não gosta de cachorros. Sem dúvida, pensa que é bom demais para eles. Lá vai outro, que não pôs uma moeda no jukebox. Deve ser um daqueles eruditos que faz tudo para ser notado. Se eles fossem o tipo certo de sujeito, seriam iguaizinhos a mim. Não têm o direito de ser diferentes. Por quê? Porque é antidemocrático. Isso Ele vai trabalhar com um elemento que é muito, muito característico da educação. Né? Então, se eu pegar aqui a educação da minha avó, a minha avó dizia assim: olha, que bom menino, esse menino que come tudo. Então, ela fazia um exemplo moral, assim, fictício, né? Ela fazia um evento moral fictício, ou um ser moral fictício, como uma espécie de avatar do bem, o qual eu deveria perseguir. Isso soa moralista e artificial, né? Numa linguagem aí mais cristã, é farisaico. Então, assim, é um moralismo falso. E esse problema é real. Mas existe um outro problema, que é quando você se apega ao exemplo mais raso da sua turma, porque ele é cômodo e porque parece divertido, né? E parece ser algo novo em relação àquele moralismo da minha avó, que olha que bom menino, que não sei o que, não sei o que. A verdade é que aquele moralismo da minha avó, ele, apesar de soar artificial, porque ele era uma simplificação de um processo natural que acomete a todos os homens, que é a vontade de ser melhor. Nós temos esse desejo dentro de nós, né? Vontade de crescer. Então, todos aqueles que são competentes em alguma coisa, o são porque se esforçaram em ser, né? Dificilmente alguém nasce andando de skate extraordinariamente bem. Não acontece isso. O menino vê o skate, vê alguém andando e fala: nossa, que legal, e eu quero andar de skate bem. Ele vai treinar até andar bem de skate.
Então, esse processo que parte de uma vontade interna de ser melhor e passa por um esforço, é um processo natural do ser humano. Quando você tem esse processo colocado de forma artificial, que é aquele falso moralismo, olha, seja como o seu irmão, meu filho, isso é muito chato, né? Tá te comparando com o outro. Mas, na verdade, você deveria querer ser como a qualidade do seu irmão, se ela de fato fosse uma qualidade, ou se ela de fato for uma qualidade. Então, essa vontade natural do ser humano de imitar o que é melhor e de chegar em algum lugar, ela evidentemente encontra os limites que os indivíduos encontram. Então, assim, ó, eu posso gostar muito e apreciar a memória do Geraldo. Quem não conhece, saiba que é prodigiosa. E ele disse que perdeu muito, mas é prodigiosa. Eu não tenho a memória dele e não treinei o suficiente para ter a memória dele. Mas eu, na minha modesta experiência, treino a minha memória para ter alguma memória, para ter alguma poesia de cor, para conseguir, assim, trazer para a minha vida pessoal algum texto que não está na minha frente, ou seja, me lembrar dele depois. Então, assim, o fato de eu não ter nunca na minha vida uma memória como a do Geraldo, tomara que eu não chegue, mas não sei, né? Tem que treinar bastante. Mas o fato de eu não chegar lá, na memória, não significa que eu não deva desejar a memória e reconhecer as virtudes de quem tem memória. E música é muito simples, eu sou músico, né? Então você vê um cara tocando bem, você fala, cara, eu queria ter o som desse cara. Aí você vai lá olhar a unha dele, aí você vai olhar como é que ele usa o ângulo de toque. Aí você fica treinando o dia inteiro até você, digamos, desenvolver o seu. Você não vai ser igual a ele, mas ele foi uma inspiração. Essa inspiração deveria ser algo natural na sociedade e não a busca pelo tosco, falando português claro. Mas o que o Lewis está colocando é que uma pretensa democracia, uma falsa democracia, ou uma democracia demoníaca, é isso que ele está chamando, é aquela que faz com que todos se sintam iguais e todos fiquem inertes, independente de quem esteja melhor ou pior. Então, se alguém de fato se sobressai, o Geraldo tem uma memória boa, eu vou falar, pra quê que eu quero memória? Eu leio, eu posso ler o texto. Assim, absurdo. Memória serve para ter memória. Agora, nem todo mundo precisa ter uma memória prodigiosa ou tocar violão como David Russell, não precisa. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que essa democracia que ele levanta aí é uma ideia falsa de democracia que vai tentar igualar todos os alunos, igualar todas as pessoas e anular o impulso do homem em direção à virtude. Eu acho que esse é o ponto principal dessa introdução. Ele vai desenvolvendo, né, Geraldo? Vamos para frente aí. Sim, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque nós desdobramos, né? Vai ficar mais claro isso que você disse a partir desse próximo trecho, né, em que ele enfoca justamente essa concepção de educação, né? Mas cá entre nós, como professores, né, isso acontece muito, por exemplo, quando nós precisamos trabalhar no âmbito da educação, né, com uma média de aprovação. E essa média de aprovação acaba sendo vista, muitas vezes, como um modo não de estimular aqueles que têm mais dificuldades a superarem essas dificuldades e avançarem para além da média, tentando alcançar aqueles que já estão para além da média, mas, infelizmente, muitas vezes funciona do contrário. Faz com que aqueles que já estão além da média acabem, por conta do tratamento equivocado dado a essa questão, se acomodando em atingir a média e muitas vezes abrindo mão dessa condição que eles têm já teriam de estar e permanecer além da média. Então, não é à toa que, eu não me lembro quem escreveu agora, só para contradizer o Marcelo, que disse que eu tenho uma boa memória, né? Eu não me lembro quem escreveu agora, que a média acaba sendo medíocre, focalizada desse aspecto, né? Porque ela acaba servindo não para estimular aqueles que têm mais dificuldades, mas para acomodar aqueles que têm mais um potencial maior, digamos assim, não é? Que é natural, porque vejam, é curioso no nosso tempo, não é? Nós advogamos o reconhecimento e o diálogo com as diferenças, nada mais correto, nada mais certo, não é? Mas, ao mesmo tempo, buscamos, como o Marcelo disse há pouco,
igualar, querer tratar todos iguais, tomando como parâmetro dessa igualdade, muitas vezes, como eu disse há pouco, né, uma visão equivocada do que seria, de qual seria o parâmetro, sequer assim pensemos para, né, essa igualdade. Né? Então, vejam como a questão é bastante complexa mesmo. Mas vejam, passemos ao próximo trecho em que Lewis, no brinde, focaliza já, agora no âmbito dessa concepção distorcida de democracia para a qual Maldonado, né, está apontando o papel que a educação, ou que uma concepção de educação tem para aqueles que entendem a democracia desse modo. O princípio básico da nova educação é que os alunos ignorantes e vagabundos não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Essas diferenças entre os alunos, porque se trata muito obviamente de diferenças flagrantemente individuais, precisam ser disfarçadas. Isso pode ser feito em vários níveis. Nas universidades, as provas devem ser elaboradas de tal forma que quase todos os alunos obtenham boas notas. Os vestibulares devem ser feitos para que todos, ou quase todos os cidadãos, possam entrar nas universidades, quer tenham a capacidade ou o desejo de se beneficiarem com uma educação superior, quer não. Nas escolas, as crianças que forem muito estúpidas ou preguiçosas demais para aprender línguas, matemáticas e ciências, podem ser levadas a fazer aquilo que as crianças costumavam fazer em seu tempo livre. Então, aqui a gente vai ter, de novo, essa visão de que a educação pressupõe um esforço do indivíduo na direção da virtude. Você deve procurar fazer uma conta de forma mais clara, mais correta, ter uma caligrafia melhor, melhorar a sua ortografia. Você deve... Então, assim, essa ideia de ser correto, de ser melhor químico, ela deveria ser a que impulsionasse a educação. Numa antítese da educação, nessa falsa democracia, isso não importa. Não precisa de esforço, você não precisa fazer esforço para entrar na universidade, você já é um avatar digno de toda a misericórdia que te isenta de qualquer esforço. Eu não sei de onde tiram essa misericórdia, nem de onde tiram a ideia de que isso seja educação. Não existe educação sem esforço, sem a ideia de um sacrifício intelectual, mas não um sacrifício de morte, um sacrifício de tempo. Você vai gastar tempo e esforço para ser mais virtuoso. Então, é esse o ponto, talvez, mais sensível que o Lewis toca. A educação demanda esforço. Se você coloca como cultura escolar, como método educacional, a não exigência do esforço, ou o desligar, o desabilitar da ideia do esforço como parte do processo educacional, você não vai ter bons estudantes. Ele vai falar do resultado depois, né, Geraldo? Mas é isso. Não é. E é curioso, né? Porque, vejam, evidentemente, como nós já alertamos, né, 2 ou 3 vezes aqui, Lewis ele está escrevendo uma perspectiva, né, de um universo, digamos assim, simbólico, considerando toda a construção em torno desse mundo no qual Maldonado, né, vive, digamos assim. Mas, evidentemente, é partindo de uma observação de um contexto social, na virada dos anos 1950 para os anos 1960, né, como eu destaquei na minha fala inicial, não é, que ele vai trazer essa perspectiva. Não à toa, ele vai se referir a essa concepção de democracia, na boca de Maldonado soa ainda mais adequado isso, né, como democracia no seu sentido diabólico, porque o diabo, não é, etimologicamente, a partir do grego, é o que separa. Então, a democracia que deveria levar à construção
de uma sociedade em que os valores convergissem para um fim em comum, né? Um fim em comum que visasse o bem coletivo. Essa democracia, na perspectiva de Lewis, né? Na boca de Maldonado, sendo chamada de diabólica, ela, né, não deixa também de reforçar esse sentido. Então, vejam nesse trecho que vem a seguir, né, quando ele articula um pouco essa concepção ampla de democracia e de uma educação a serviço dessa concepção diabólica de democracia, né, já indicando certas consequências que advirão, né, dos procedimentos adotados nesse sistema educacional focalizado, né, no brinde. Como um político inglês observou não muito tempo atrás, uma democracia não deseja grandes homens. Seria despropositado perguntar a essa criatura se por desejar ele quer dizer necessitar ou gostar de. Mas é melhor deixar as coisas claras, pois aqui a questão de Aristóteles surge de novo. A democracia ou o espírito democrático, no sentido diabólico, produz uma nação desprovida de grandes homens, uma nação composta essencialmente de analfabetos, seres moralmente frouxos pela falta de disciplina na juventude, cheios de autoconfiança que as bajulações criaram em cima da ignorância e molengas em virtude de toda uma vida de mimos. E é nisso que o inferno deseja que todas as pessoas democráticas se tornem. Pois quando uma nação assim entra em conflito com uma nação em que os filhos foram postos para estudar, onde o talento é colocado em um alto patamar e onde a massa ignorante não é autorizada a ter nenhuma voz em assuntos públicos, apenas um resultado é possível. Recentemente, uma democracia surpreendeu-se ao descobrir que a Rússia a havia superado no avanço científico. Que exemplar delicioso da cegueira humana! Se toda aquela sociedade tem a tendência de se opor a qualquer tipo de excelência, como é que ela esperava que seus cientistas fossem excelentes? Nossa, lógico que nós estamos falando nesse contexto da pós-guerra, né? E dá para a gente entender de qual sociedade ele está falando aí nesse contexto, mas é justamente o hedonismo na educação, né? A busca desenfreada de prazer na educação e de pouco rigor que tornou essa nação, na leitura dele, né? Usando um exemplo concreto que foi ser subjugada pelos russos, uma nação subjugada. Então, assim, a educação democrática é aquela que garante o funcionamento da democracia. Uma educação democrática que iguala a todos não permite que os grandes cidadãos, os líderes, as pessoas que vão tomar as decisões e, sobretudo, ter os inventos e fazer as mudanças necessárias, se apresentem como líderes, se apresentem como expoentes. Ela vai nivelar todos. Então, o resultado é uma nação medíocre, que vai ser sobrepujada por uma outra que tem disciplina. Bom, é isso, né? Ele está aí colocando um exemplo claro dessa educação. Eu acho que o professor Marcelo Couto já está na linha aí para entrar, mas a gente pode continuar por mais 5 minutos, Geraldo? Depois a gente encerra para o Marcelo Couto fazer uma consideração, a gente apresenta ele, e aí a gente passa para as perguntas de quem estiver aí no YouTube. Eu considero que essa questão, né, vista a partir desse prisma que o Lewis coloca aqui no brinde, né, na boca de Maldonado, como uma observação acurada da problemática educacional que já surgia, né, no contexto da Europa pós-guerra, é bastante presente também no nosso contexto atual, né? Em diversos momentos, o Marcelo tocou numa palavra há pouco, um conceito, né?
o hedonismo, né? Em diversos momentos, porque tem a ver com essa problemática, né? Em diversos momentos a gente ouve por aí que a educação tem que ser lúdica, ao ensino disso ou daquilo tem de ser prazeroso, não é? E confesso que, estudando já há algum tempo, né, tendo passado pelos diversos níveis, né, como estudante, primeiramente, agora como professor, não é? Sempre me intriga muito ouvir isso. Porque, veja, eu até concordo que em algum momento determinados temas, determinados tópicos possam provocar, sim, um determinado prazer. O prazer de alcançarmos o conhecimento, eu suponho. Mas eu desconfio que não estejamos falando do mesmo prazer. Não é? Quando eu digo prazer por adquirir um conhecimento, depois de um grande esforço, né, na maior parte das vezes, claro que há conteúdos, há tópicos com os quais nós podemos ter uma maior facilidade, mas costuma ser exceção, né? Para a maior parte deles, nós teremos de nos esforçar, passaremos por dificuldades, por desafios, e daí é que advém esse prazer. O prazer não como algo imediato, mas um prazer decorrente de um trabalho, não é, cognitivo. Né? Então, quando eles falam nessa perspectiva de um prazer ou outro, de uma educação que tem de ter um componente lúdico, sempre me intriga muito, porque eu lembro da minha experiência como aluno primeiro, depois da minha experiência como professor em formação. Tudo bem que continuamos em formação para sempre, né? Mas depois como professor, com uma experiência já de 25 anos, mais de 25 anos, na verdade, no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, etc. e tal. E eu confesso que eu não consigo detectar, seja na minha experiência como um aluno, seja na minha experiência como professor, essa perspectiva de uma ludicidade onipresente, né, ou presente o tempo todo, e de um prazer quase que imediato, né, diante dos tópicos, dos temas abordados nas aulas pelos professores que eu tive, e dos procedimentos que eles adotavam para isso. Né? Eu costumo dizer assim que, assim como a beleza é difícil, o conhecimento é difícil também. Né? São coisas que dão trabalho. Então, quando se leva uma ideia como essa para a escola, de que a educação tem de ser prazerosa, tem de ter um componente lúdico, eu sempre desconfio disso. Eu sempre desconfio do que essas pessoas estão entendendo como educação, né? Parece que virou moda nos nossos dias. O que tem de estar em primeiro lugar é a diversão. Eu tenho de me divertir. A gente sabe que não é isso. Não é? Isso pode aparecer em alguns momentos, e é recomendável que apareça, mas na maior parte do tempo, não é? É o trabalho, né? Que é o esforço, né? A dedicação. Agora eu me lembro de uma outra citação de um psicanalista, né, William Reich, em que ele disse assim, né, trabalho, amor e conhecimento são as fontes de nossa vida. Trabalho, amor e conhecimento são as fontes de nossa vida. Deveriam também guiá-la. Não é? É uma síntese muito feliz do William Reich, não é? Mas que traz implicitamente essa característica, né? Do esforço, da perseverança, de uma busca constante por meio do exercício, se não de uma excelência, porque nem todos alcançamos nas diversas áreas a que nos dedicamos à excelência, mas sim de um aprimoramento, porque este sim, todos podemos alcançar, todos podemos nos aprimorar. Não alcancemos a excelência, nem sempre alcançaremos, mas sempre podemos nos aprimorar naquilo que fazemos, mas isso requer esforço, trabalho, né? E por aí vai. Marcelo, vou ler o último trecho, que é aquele, né, que você destacou, né, que já está quase no final, então, do brinde, e é um texto mais curto. Né? E daí, claro, né, entendam esse último trecho
na perspectiva desse contexto do brinde de Maldonado e de como Maldonado visa a perverter, né, a espécie humana. O valor supremo para nós é Maldonado falando, não se esqueçam, esse demônio já num grau de hierarquia considerável. O valor supremo para nós, de qualquer revolução, guerra ou fome, está na angústia individual, na traição, no ódio, na raiva e no desespero que elas são capazes de produzir. Eu sou tão bom quanto você é um meio útil para a destruição de sociedades democráticas, verdadeiramente democráticas. Mas essa ideia tem um valor muito mais profundo como um fim em si mesma, como um estado mental que, ao excluir a humildade, a caridade, a satisfação e todos os prazeres da gratidão ou da admiração, desvia um ser humano de quase toda a estrada que poderia, por fim, conduzi-lo aos céus. Eu vou me abster de comentar, dada a beleza do texto, a profundidade. A única coisa que a gente poderia fazer, talvez no segundo momento, seria relê-lo. Queria convidar aqui o Davi Monteiro e o Marcelo Couto a voltarem aqui para o nosso espaço aqui de conversa. E queria já agradecer você, Geraldo, não só muito mais do que pela leitura, pela companhia, pela lucidez. Marcelo Couto, bem-vindo. Davi, bem-vindo de volta. Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Marcelo está se ajeitando lá? Muito bem. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado, professor Geraldo. Muito obrigado, Marcelo Couto. Pessoal, eu gostaria de apresentar as pessoas que estão na live, além de mim, né? O professor Marcelo Fernandes, músico e pró-reitor de Cultura e Extensão da UFMS, foi o professor que, junto com o professor Geraldo, também do curso de Letras e da pós-graduação em Linguística, né, professor? Se eu não me equivoquei, trouxeram a palestra, fizeram esse bate-papo. Nós vamos continuar a conversa. E também, Marcelo Couto, eu gostaria de ler uma breve currículo do Marcelo Couto, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, com estágio sanduíche na Universidade de Bolonha, na Itália. Tem especial interesse pelas áreas de fundamentos da sociologia, sociologia da família, políticas sociais, atua principalmente nos seguintes temas: família, sociedade, família e políticas sociais, família e pobreza, interdisciplinaridade na graduação. Marcelo Couto também atua no Ministério da Mulher, Direitos Humanos, Mulher e Direitos Humanos, né? Agora eu Mulher, Família e Direitos Humanos. Isso, Mulher, Família e Direitos Humanos. Esqueci o nome do ministério. Bom, é um prazer recebê-lo, Marcelo, e também é um leitor do C.S. Lewis. O professor Marcelo Fernandes já me adiantou aí, disse que é um apaixonado pelo Lewis. Pessoal, agora nós vamos ter um bate-papo, vamos ter uma conversa, né? E eu gostaria de abrir com uma questão para vocês, tanto para o Marcelo Fernandes, professor Geraldo, também Marcelo Couto. Tem um texto do Lewis, quando eu li pela primeira vez, foi o texto que me deu a razão pela qual nós gostamos de ler, né? Por que lemos? Às vezes as pessoas perguntam, né? Por que você lê tanto? Ou por que você vive com um livro debaixo do braço, na mochila, carregando para cima e para baixo, você entra numa fila, você tira um livro e começa a ler? Qual a razão da leitura? No livro Experimentos na Crítica Literária, no epílogo, na parte final do livro, o Lewis ele vai falar sobre a razão da leitura. E ele diz algo mais ou menos assim: a leitura, ler, né, obras literárias, ler os clássicos, é como entrar num novo universo, entrar em um novo mundo, né? Você entra na imaginação do escritor, você é chamado para
conhecer o universo desse escritor. Então, o Lewis ele traduz essa experiência literária como um ato de olhar pelos olhos de outro, né? É compartilhar de uma míriade de experiências, de vivências, por meio da literatura. Eu gostaria de perguntar para vocês, inicialmente, a primeira vez que vocês leram o Lewis ou tiveram contato com uma primeira obra dele, como que foi enxergar o mundo através dos olhos do Lewis? Entrar nesse universo da experiência do autor. Como foi a experiência de vocês em ler o Lewis pela primeira vez? Para a gente começar o nosso bate-papo. Marcelo Couto, gostaria que você fizesse a primeira fala, né? E depois o professor Marcelo ou o professor Geraldo podem continuar em seguida. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite aí do Marcelo Fernandes, parabenizá-lo, né, pela iniciativa, também aí ao Davi, o Geraldo. Então, muito bacana essa proposta. Tem uma coisa que assim me agrada muito. O primeiro livro que eu li de Lewis foi Os Quatro Amores. Até senti falta dele aí na relação aí das propostas do encontro, que é um livro espetacular. E o que me chamou a atenção desde o início foi o que eu posso chamar assim de um realismo, ou seja, de uma capacidade do Lewis de ler a realidade, ou seja, de não projetar sobre ela, de não tentar moldar a realidade, mas de colher a realidade, né? Então, isso é impressionante nele, né? Eu acho que é uma característica muito, muito interessante dele, de colher a riqueza humana e colher, assim, colhê-la com uma abertura, né? Isso está nas obras dele de um modo geral, ou seja, se ele vai falar do cristianismo é assim, se ele vai... nesse livro, por exemplo, ele tem uma capacidade de colher os dramas e fazer isso de forma clara, né? O Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, até comentava com o Marcelo Fernandes, outro que eu mostrei para ele a minha biblioteca, lá a parte que tem lá de Lewis, eu tenho uma edição nova, porque a minha antiga, que estava toda lá grifada, foi emprestada e alguém não me devolveu mais, né? Então, mas essa capacidade de colher. Então, isso para mim de nos colocar diante de... E eu, quando eu falo isso, mesmo quando ele faz literatura imaginária, né? Porque a gente pode pensar que pode reduzir realismo a simplesmente uma descrição da realidade, mas o realismo dele, mesmo na literatura imaginária, está naquele de traduzir sentimentos e experiências humanas, né? De ler não só fatos e acontecimentos, mas ler também isso que a gente pode chamar do que é o coração do homem, né? O que é aquelas aspirações profundas que nos fazem contemporâneos dos gregos, dos latinos ao mesmo tempo, né? Ou seja, que está para além de todas as especificidades culturais, etc., que é esse horizonte dilatado para a beleza, para a verdade, para a justiça, para a liberdade, que nos faz assim de que abole a distância que nos separa, por exemplo, de um Sócrates ou de um Homero, por exemplo, né? Que carregavam isso. E aqui eu já faço um link com o tema da educação, né? Que eu acho que toda a perversão da educação que Lewis está criticando é justamente porque tem uma visão de homem muito reduzida que não consegue colher isso. Porque ex ducere, né? Ou seja, trazer para fora, o que a gente traz para fora? O que uma educação verdadeira busca desenvolver? Busca desenvolver esse ponto inflamado do homem, essas exigências que todos os homens carregam, né? E que a gente todo mundo faz um caminho para encontrar uma resposta para ela, né? Todo mundo aspira à verdade, todo mundo aspira ao bem, todo mundo aspira à justiça, à liberdade, e cada um empreende uma rota. E a verdade é que alguns alcançam mais êxito nesse caminho. E esses são os mestres. E porque eles fizeram um caminho prévio e encontraram e lograram um êxito maior, eles têm uma capacidade de comunicar e de propor uma hipótese de caminho. Porque educar é isso, é comunicar o caminho que eu faço frente à vida.
é comunicar a experiência que eu faço, na medida em que, se e somente se, essa experiência se apresenta a mim como algo belo, verdadeiro, correspondente, né? Então, acho que o ponto, assim, e toda essa obsessão pela igualdade, no fundo, é olhar para o que pode ser o produto, né, de uma educação que pode ser mais ou menos sofisticado, e não para a raiz da educação, que é essa tendência do homem de fazer desenvolver isso que a gente pode chamar de coração do homem, ou da razão, sei lá, se a gente preferir pelo caminho dos gregos, né, da razão humana, né? Então, essa visão redutiva, que reduz o homem àquilo que ele faz, né, eu acho que é a grande pobreza que leva a essa tentativa de igualdade que é inócua, que não é benéfica, porque ninguém se beneficia disso, e deixar de olhar para esse mundo de possibilidades, para esse mistério infinito do ser, que é cada homem, né? E que é cada educador e cada educando também, né? Ou seja, e que se tornam, assim, companheiros de caminhada, porque o educador e o educando se tornam companheiros, por quê? Porque são dois que estão experimentando, né? Testando uma hipótese, um método, por assim dizer, para usar a linguagem científica, assim, está testando um método para viver com mais plenitude essa humanidade, né? Eu entendo que é um pouco esse o ponto que a gente, que no final das contas, Lewis nos ajuda a olhar novamente, né? Ou seja, nos ajuda a redescobrir, né, o ser humano como algo grande, misterioso, como um mundo de possibilidades, e não como algo da altura daquilo que a gente é capaz de fazer. Maravilha. Bom, muita informação que o Marcelo Couto trouxe para a gente. E imaginação, acho que quando a gente fala de C.S. Lewis, é inevitável falar de imaginação, né? Mas eu gostaria de passar agora para o professor Geraldo, depois o professor Marcelo, para falar um pouquinho dessa experiência deles com o Lewis. Eu acho que o Marcelo Couto aí foi bastante feliz, não é? Primeiro, né, saudar o Marcelo por estar conosco também nesta jornada aqui. Tem de usar o sobrenome, né, porque agora são dois Marcelos. Então, o Marcelo Couto foi bastante feliz nessa síntese dele, porque, de fato, essa abordagem do real em Lewis, né, transfigurada, como eu gosto de dizer, reconfigurada na obra dele, mostra um observador arguto de um contexto no qual o sujeito, o homem, se vê imerso. E, gentilmente, generosamente, né, Lewis partilha essa visão com os seus contemporâneos, e mais felizmente também para nós que viemos depois, em uma outra cultura, em um outro tempo, e podemos aprender com isso. Podemos emprestar os olhos dele, que enxergou naquele tempo algo bastante pertinente, para que nós também pudéssemos refletir sobre o nosso tempo, sobre essas questões da educação, da democracia, de como conduzirmos, né, como tomarmos muitas vezes frente e caminho diante daqueles que nos são confiados, a nós que somos professores, procurando levá-los a essa busca, como eu disse há pouco, de um aprimoramento, se não de uma excelência. Né? E a minha experiência com o Lewis, eu conhecia o Lewis das Crônicas de Nárnia, e o primeiro Lewis que eu li depois foi o Cristianismo Puro e Simples. Né? E foi uma gratíssima surpresa ver como o Lewis tratava, para mim, não é, que também, na medida do possível, tento ser um cristão, como ele tinha clareza sobre temas essenciais que nos interessam a todos, né? Nós, né, que buscamos, de algum modo, com todas as nossas limitações, é claro, viver os princípios do cristianismo, como ele, naquele contexto, apresentando o cristianismo para quem precisava, né, de consolo, é dessa premissa que partem as falas, as palestras, digamos assim, que vão ser enfeixadas depois em Cristianismo Puro e Simples, como ele tinha clareza das questões
que um cristão deve se colocar, não apenas como cristão, né, o que já é muita coisa. Não se enganem quando a linguagem nos leva a dizer não apenas como cristão, porque não tem nada de pouco aí, muito pelo contrário. Mas também como cidadão responsável pela minha vida e pela vida dos outros em um determinado contexto. E lendo depois outras obras, sempre essa capacidade do Lewis de enxergar, a partir de questões óbvias, muitas vezes, o que outros não enxergam, e mais ainda, compartilhá-las com os seus leitores, e instigar os seus leitores a essa reflexão, é algo que, na minha experiência de leitura com Lewis, sempre eu valorizo muito. Há pouco eu li, até porque saiu há pouco tempo, essa tradução pela Thomas Nelson, do Anatomia de um Luto, né? E é curioso, porque o Anatomia de um Luto, bom, é a experiência, digamos assim, das mais particulares que alguém pode ter, não é? Diante da perda da esposa, mesmo sendo uma perda para a qual ele se preparara, a esposa estivera doente, ele sabia, né, de toda essa questão. Quando, não é, ela morre, os questionamentos que ele se faz, mas mais ainda, o modo como ele faz esses questionamentos, o modo como ele embute ali uma reflexão que, como eu disse, a experiência que ele estava vivendo é daquelas que nós podemos considerar das mais particulares possíveis. E, entretanto, lendo, nós conseguimos também ali encontrar um sentido, uma reflexão que diz respeito a nós, não é? Uma reflexão dolorosa, por certo, antes de alcançarmos algum consolo, não é? Mas isso, na prosa do Lewis, não é? Essa capacidade dele de realmente um escritor capaz, né, de, a partir de uma experiência muito particular, de uma observação de um contexto bastante específico, transfigurar isso em uma experiência transmissível, comunicável por palavras, né, é algo que, né, como leitor apaixonado, eu posso dizer, sempre me encanta. É isso. Bom, Perfeito. David. Professor Marcelo. Não vou me esquivar da sua pergunta, mas eu vou te responder que o Lewis, ele aborda temas que me são caros e que ele o faz de forma clara, objetiva e perspicaz. Mas o Marcelo Couto e o Geraldo levantaram alguns aspectos da obra do Lewis que, na verdade, são aspectos de toda grande literatura. Eu diria para você que são aspectos de toda grande obra de arte. O artista, a partir até de uma visão minha aristotélica aí, né, da poética, é aquele que consegue falar de constantes universais a partir de casos individuais ou pontuais. Então, assim, agora, é como se a obra do Lewis e as grandes obras, elas fossem compressões de realidade, com N aspectos lá integrados, levantando os problemas que aparecem, digamos, fracionados ou esfacelados na realidade, no dia a dia. Então, nós vivemos os problemas, mas eles não estão todos justapostos de forma que a gente possa esquadrinhar. E, às vezes, a gente deixa de avaliar o problema ou de analisar o problema que a gente vive no tempo real. Então, a literatura, e aí a obra de arte, de maneira geral, uma ópera faz isso, um poema faz isso até de forma mais sintética. A literatura, então, permite que você... que um grande escritor, diria, é capaz de congregar grandes aspectos de realidade com suas dicotomias, com seus dramas, e mostrar para a gente de uma forma que tem alguma consolação. Eu nunca vou me esquecer, tem uma série de vídeos da TV holandesa, chama Bela e a Consolação, e o Jeroen Menuhin, que é um grande violinista, foi entrevistado alguns meses antes de morrer, a ponto de eles não conseguirem concluir o programa. Eles entrevistaram, deixaram uma segunda tomada e ele morreu. E o Menuhin diz que a obra de arte contemporânea, ele estreou, assim, se eu fosse chutar, estreou 50 concertos para violino e orquestra, acho que até mais.
mas ele dizia que as obras contemporâneas traziam muito drama, mas não eram, de maneira geral, não traziam a consolação que as obras clássicas traziam. Então, o que eu acho que a literatura traz, mesmo na tragédia, e o Lewis vai trazer, é um aspecto, digamos, de consolação ou um escape para a redenção, alguma coisa que lhe traga alento. Aí nós estamos tratando realmente de um grande, né, que traz grandes tensões, grandes temas da humanidade e consegue de lá tirar uma flor. Aí você pensar na máquina do mundo, né, Geraldo? A flor é a náusea, né? De lá saiu uma flor, era uma flor. E assim seguimos. Obrigado, David. Perfeito. Pessoal, está excelente. Eu gostaria que nós nos direcionássemos já para a pergunta do público, devido ao tempo. Daqui a pouquinho a gente tem que finalizar a nossa live. A gente poderia aí ficar pelo menos 2, 3 horas facilmente. Mas o Marcelo Couto falou sobre os 4 amores. Essa obra vai vir mais para frente. Mais para frente, se a gente tiver aí outra oportunidade, pretendemos realizar uma análise dos 4 amores, até que tenhamos rostos, né, professor Geraldo? Eu andei conversando com o professor Geraldo sobre a convergência do até que tenhamos rostos com os 4 amores. E eu queria aqui, com isso, fazer um pequeno comentário que é interessante na obra do Lewis. O Lewis ele fala uma coisa que é perfeita. Eu acho que deve ser um fator norteador para os professores, né? Ele fala que a razão é o órgão da verdade, né? E a imaginação é o órgão do significado, né? Então, por meio da imaginação, nós conseguimos acessar uma realidade mais profunda, né? E ela também nos ajuda a entender o sentido das coisas. E com isso, tanto a razão quanto a imaginação do ser humano trabalhando juntas, elas nos ajudam a nos aproximar da realidade, da verdade, de modo mais efetivo, né? Bom, eu gostaria com isso conectar 2 perguntas que se levantaram, né? A do João, ele fala o seguinte, o João Oliveirão, ele pergunta o seguinte, o professor falou de virtudes, né? Quais as virtudes devem ser tratadas nas universidades? Existe algum espaço para esse tipo de assunto nas grades dos cursos? E a Camila, ela levanta uma outra pergunta sobre o perfil do professor Screwtape, né? Qual que é o perfil do Maldanado como professor, né? Bom, se educação é a gente extrair o melhor do indivíduo, trazer para fora as virtudes, as potencialidades, o que um mau professor causa nas pessoas, e como que a gente pode, dentro do sistema educacional, que nós temos hoje, podemos cultivar virtudes, né? Levando em conta que para o Lewis, tanto imaginação quanto razão devem trabalhar de maneira dialógica na construção do indivíduo. Nesse aspecto antropológico, Marcelo Couto trouxe para a discussão. Gostaria aí que vocês pensassem um pouquinho sobre ela. Marcelo Couto, se você quiser começar o comentário. Então, eu acho que eu volto aqui. Eu gosto muito de uma definição de educação também, que está muito ligada a essa que a gente deu aí, que é de um alemão chamado Jungmann, que ele fala que a educação é a introdução à realidade total, né? E quando a gente vai pensar, por exemplo, a própria questão da virtude, que a gente pode pensar numa perspectiva mais pensar num contexto da moral, etc. Em geral, a gente tende a reduzir a coisa assim, a um conjunto de regras que a gente segue ou não segue. Quando, na realidade, a virtude é a resposta a uma tendência nossa para uma perfeição, né? Para uma perfeição que tem como bússola isso que a gente chama que é o coração do homem, né? Ou seja, o coração do homem não aspira a algumas informações verdadeiras, aspira a verdade.
não aspira a alguma justiça, aspira a justiça com J maiúsculo, né? Então, assim, a gente tem uma tendência, um desejo dentro de nós, que é um desejo que aponta para o infinito, né? E a virtude é viver à altura desse desejo, né? É viver à altura desse desejo grande, que a música documentou muito bem, a poesia documentou muito bem, né? Ou seja, essa percepção de que nada que a gente faça ou que um outro com O minúsculo faça por nós é suficiente para realizar plenamente a nossa humanidade. E que a gente tenha uma necessidade de ser alcançado por algo que seja que seja superior a nós, né? Então, até todo espírito religioso tem a ver um pouco com isso, por isso que ele está tão difuso em todas as culturas. Então, eu acho que o ponto, né, até na música popular brasileira tem expressões belas disso, né? Caetano Veloso fala de uma ferida, né? Chico Buarque fala: o que será que me dá, que me bole por dentro, será que me dá, que salta a flor da pele, mas ele não sabe o que é, né? Essa humanidade. Eu acho que o ponto da virtude assim, é viver à altura disso. E viver à altura disso como? Captando o nexo entre o fragmento e o todo. Ou seja, a minha humanidade, eu posso dizer a minha razão, né? Eu gosto também de uma definição de razão de um italiano chamado Luigi Giussani, que ele fala: razão é a capacidade de dar-se conta da realidade segundo a totalidade dos seus fatores. E aí compreende o que Lewis chama de razão e imaginação, para ele estaria sintetizado, porque para ele a razão é também do significado, né? Então, percebendo isso, o que é? Ou seja, se eu começo a viver, o que é a virtude? É viver cada fragmento a partir do nexo que aquilo tem com a totalidade, né? E aqui a gente é generoso, é prudente, todas as virtudes vêm disso, ou seja, porque você vive cada circunstância, cada detalhe da realidade. Por exemplo, eu tenho uma prova amanhã, né? Assim, como é que eu vivo esse detalhe em conexão com o todo? Eu tenho um colega que precisa aqui de ajuda. Como é que eu vivo esse detalhe em conexão com o todo? O nome disso é virtude. E aí você pode saber o nome de todas as virtudes, pode ter lido a Ética Nicômaco, beleza. Mas pode também não saber. E pode ser uma pessoa virtuosa. Se você tem essa honestidade humana de viver cada circunstância da vida nesse nexo com a totalidade. E aí, conectando com a pergunta, assim, se a universidade não for o espaço disso, ela vai ser de quê? Se ela não for o lugar onde eu vivo a minha humanidade e levando a sério cada circunstância da vida, ela vai ser o quê? Porque um lugar que não é um lugar de viver cada... Ou seja, porque isso é um lugar da humanidade. Ou seja, é a realização da nossa humanidade. A realização da nossa humanidade é isso. Então, um lugar que não seja, que não tenha pelo menos como horizonte isso, que a gente pode chamar de virtude, mas que às vezes eu não gosto, porque quando você fala virtude na cabeça das pessoas tem um manual de instruções, eu não acho que o ser humano é um ser que possa ser, que o seu problema, a sua questão possa ser resolvida com um conjunto de regras, mas se você pensa a virtude nessa perspectiva mais ampla, né, pensar a moralidade como esse nexo entre o fragmento e o todo e a totalidade, qualquer lugar que não tem espaço para isso não deve ter espaço para o homem, porque é desumano. Um lugar que não seja um espaço para ver isso, onde é que é esse espaço? A família é esse espaço. A comunidade tem que ser esse espaço. No dia que a comunidade não pode ser mais isso, ela é um lugar de destruição. No dia que a política, que a universidade, ou seja, que qualquer âmbito da vida não for um espaço para viver isso, ele não está à altura do ser humano. E aí ele compromete, ele diminui a nossa humanidade e não a realiza. E aí, nesse aspecto, aí mais uma vez salta à vista a figura do mestre. Quem é o mestre? O mestre é alguém que está mais habituado a fazer isso. E por isso me ajuda a adquirir também esse hábito. Porque aí, entrando um pouco para a ética, aí a virtude é um hábito, né? Então, ou seja, esse hábito, esse costume de viver cada circunstância nesse nexo, né? Catando esse nexo do fragmento com a totalidade. E eu ter diante de mim uma pessoa que vive isso,
eu tenho uma possibilidade de viver inteireza disso aqui. E aí, nesse aspecto, eu digo, né, repetindo a fala de uma figura importante no final do século passado, que falava assim, mais do que mestres, a gente precisa de testemunhas. E o que ele estava querendo dizer com isso? Não, porque numa visão redutiva de mestre, aí o mau professor é aquele que simplesmente transmite informações, comunica dados, etc. A gente precisa mais do que isso de pessoas nas quais a verdade de um caminho se realiza. E eu falo, poxa, ali eu vejo realizado alguma coisa que eu gostaria que acontecesse em mim. Milton Nascimento fala, certas canções que ouçam, né, calam tão dentro de mim que parecer que eu fico me perguntando como não fui eu que fiz, né? Então, ou seja, encontrar uma pessoa que trata as coisas ao ponto de eu me identificar nesse nível, essa figura que a gente precisa. E aí o mestre tem que ser um mestre testemunha também, não só um comunicador de informações, mas alguém que vive, ou seja, que vive aquilo que comunica. Ou seja, que na sua vida a verdade daquilo que ele comunica pode ser vislumbrada, né? Pode ser percebida. Eu vou fazer um comentário porque eu prefiro deixar o Geraldo para encerrar. Eu acho que vai ser mais literário. Mas assim, ó, eu não poderia ser mais preciso do que o Marcelo foi. Tá? Então eu não vou tratar disso. Virtude exatamente não é uma lista de qualidades que o ser humano tem e que desenvolve como quem lixa a unha ou como quem corta uma grama. Tá? Mas eu acho que o Lewis trata disso aqui, carta 13 ou 14, teria que ver aqui exatamente, mas assim, ele está falando da vaidade e aquilo que o Screwtape, o mal danado aqui na tradução, mais odiava, ele dizia que gostava muito, ele gostava muito da empáfia, né? Da soberba humana. E que o problema seria se o homem quisesse fazer melhor, mas se ele quisesse fazer melhor por soberba, seria bom também. O que ele temia no querer fazer melhor, e aí que eu acho que vem a resposta da virtude, é quando a pessoa quer que uma coisa seja tão bem feita que se alegraria se um outro tivesse feito. Ele ficaria igualmente feliz. Então, assim, puxa, eu tô tão feliz de ver uma pessoa tocando bem, mesmo que não seja eu, ter alguém tocando bem. É tão bom ver alguém dando uma aula boa, não precisa ser a minha, é uma aula boa. Estão dando aulas boas, que orgulho. Então, esse é a antítese do aprimoramento em prol do ego, é o aprimoramento em prol do outro, do todo, da sociedade, que é o que o Marcelo colocou aqui, né? Então a gente expande a ideia de virtude muito mais para uma atitude mental, para uma abertura mental para algo que é melhor, que eu nem sei o que é, mas eu fico feliz. E a música, ele tocou no assunto, assim, eu muitas vezes tenho esse tipo de sensação quando ouço uma canção, às vezes nunca ouvi a primeira vez, é como se aquela pessoa que está cantando, ou se o compositor me entendesse desde que eu sou pequenininho. É esse tipo de coisa que a arte nos dá. Eu vou encerrar dizendo, foi perguntado mas essa é uma outra pergunta, né? Se o Screwtape ama de fato, que tipo de professor ele é, mas não está em voga. Eu vou deixar passar. Eu já ia responder uma outra coisa aqui, desculpa. Então é isso, Geraldo, por favor. Então, com relação à pergunta da Camila, que tipo de professor Screwtape é, não? Eu diria que, basicamente, Screwtape é um professor exigente e sagaz. Exigente porque ele quer levar o verme Billy, né? E uma das traduções para o português é o verme lindo, não? Que é o seu discípulo, o discípulo para quem ele dirige as primeiras 15 cartas, né? Na verdade, as 15 cartas da primeira parte, há uma excelência. Então, ele é exigente, ele cobra muito desse discípulo, digamos assim. Né? E ele é sagaz porque ele conhece não apenas o seu discípulo, mas também o contexto no qual esse discípulo deve atuar. Então, isso faz com que ele forneça
um retrato das condições em que o verme bile atuará, um retrato muito preciso, né? Por isso os conselhos dele nas cartas para o verme bile são, assim, bastante exatos, eu diria, Camila. Então, eu destacaria essas duas características do Screwtape como professor. Claro, além de ser um retórico, né, de mão cheia, um domínio da linguagem, uma capacidade de manipular pela linguagem extraordinária, enfim, entre outras. Aí. Agora, com relação à pergunta do João, né, o Marcelo Couto, né, fez todo um contexto bastante pertinente a respeito da compreensão das virtudes. O Marcelo situou isso com uma ilustração bastante precisa, e ainda que não seja mesmo o caso de nós nos preocuparmos em listar virtudes, não é? Eu acredito que na universidade nós precisamos muito de duas virtudes, que, claro, né, partem do professor, porque ele que ocupa majoritariamente o turno de fala, ele que direciona os encontros, então parte principalmente dele por essas razões, não é? E eu diria que, a meu ver, é claro, isso é uma visão bastante pessoal, essas duas virtudes são a generosidade e o rigor. Eu acho que eu não conheço nenhum professor, na minha experiência, como aluno, sobretudo, então, e eu falo como aluno, sobretudo, porque foi nos professores que eu tive que eu acabei me espelhando, em alguns mais, em outros menos, né, para tentar ser o professor que eu sou. Né? E isso não quer dizer que eu seja um bom professor, muito pelo contrário, né? Mas o rigor e a generosidade. A generosidade, porque a gente compartilha com o outro não apenas o que a gente aprendeu, não apenas o que a gente sabe, ou que a gente acredita saber, mas também abre espaço para construir a partir do que o outro sabe, né? E dá essa oportunidade para o outro. Mas o rigor para que esse espaço de interlocução aberto não deixe o outro ir por qualquer caminho. Que a gente aponte para ele que há um caminho ou caminhos a serem seguidos. E não há outro meio de fazer isso, senão sendo rigorosos. Mas é preciso que haja uma combinação da generosidade e do rigor. A meu ver, essas são as duas grandes virtudes que devem ser tratadas na universidade. E, claro, eu acredito, mais do que eu acredito, eu faço profissão de fé e eu procuro viver isso nas minhas aulas, nas minhas orientações. Desculpe pessoalizar a resposta, mas eu só posso falar a partir da minha experiência. Eu sei que a experiência muitas vezes é má conselheira, mas se eu deixar de lado a minha experiência de vida, de leitor, eu não sei o que é que vai sobrar, etc. Então, eu faço profissão de fé e é isso que nas minhas aulas, nos meus encontros, nas minhas orientações, eu procuro viver, não é? Essas duas virtudes norteadoras. Em relação não só aos meus alunos, em relação a mim. Né? Eu sou muito rigoroso comigo mesmo. Às vezes menos generoso comigo, e mais generoso com os alunos, mas igualmente rigoroso com eles. Então, acho que é por aí. E obrigado, exatamente, Marcelo, pelo convite para estar aqui hoje, né, ao David pela condução, né, ao Marcelo Couto, que esteve conosco. Enfim, para mim foram momentos muito agradáveis, certamente, e claro, sempre de aprendizado. Obrigado. Geraldo, obrigado. David, Marcelo, antes de encerrar, vou passar a palavra para você aí, eu vou ler um texto do que seria uma anti-educação. Porque acho que o Geraldo falou da generosidade, é o que vai faltar, o rigor existe no mal do mal mestre aqui, né? E ele, o Screwtape está cheio de rigor. Ele, inclusive, caçoa, digamos, da sinceridade do aluno e acatar tudo que ele fala. Depois ele caçou, ele não era confiável. Um professor tem que ser, no mínimo, confiável. No mínimo, para começar. Como o pai tem que ser para o filho. Ele não pode levar o filho em cima de um braseiro ou colocar a mão do filho no formigueiro. Por nenhum tipo de brincadeira isso é possível. Então, aí você vê exatamente qual é o tipo de educação que ele processava. Esteja certo de que meu amor por você e o seu amor por mim são como duas metades da mesma laranja. Eu sempre desejei você, da mesma forma que você, tolinho, me desejou.
A diferença é que eu sou mais forte. Penso que agora eles permitirão que você seja meu, ou pelo menos um pedaço de você. Se eu amo você, ora, claro que sim. Tanto quanto amo um bocado de guloseimas, com as quais eu já me fartei. Nossa, é muito desumano. Por isso que o Lewis fala que é árido, né? É isso. O professor não pode ser nunca isso. Por mais desagradável que seja um aluno, às vezes no dia a dia, às vezes eles são grossos. Tem muitos alunos doces, né? Mas tem alguns que vão lá e te afrontam. Você tem que saber que ele deve ser alvo da tua generosidade em todo o tempo. Exato. Aí sim encerro. Maravilha. Bom, então essa educação que extrai o melhor dos alunos seria essa educação para a virtude, uma educação para uma formação de um indivíduo integral. Na Abolição do Homem, o Lewis ele fala sobre o educador moderno ser aquele que não poda árvores ou florestas, mas ele irriga desertos. Não é verdade, professor Marcelo? Não é verdade, professor Geraldo? Uma educação que faz o melhor e faz do aluno o seu melhor. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Professor Marcelo, muito obrigado. Professor Geraldo, muito obrigado. Marcelo Couto, excelente participação. Foi uma conversa enriquecedora e a gente poderia passar algumas horas falando mais sobre isso, né? Somos todos professores aqui, então poderíamos falar sobre isso horas a fio. Mas eu gostaria de encerrar por agora e convidar a todos a participar da nossa próxima conversa, dia 7/10. Eu estarei falando, David, ou Davi, tanto faz, tá, pessoal? Eu atendo os dois. Eu estarei falando sobre a abolição do homem e a concepção do Lewis sobre ciência, cosmovisão científica. Vai ser um papo mais voltado para a crítica do Lewis ao cientificismo, ao período. O professor Geraldo comentou um pouco da sua época, né, a época em que o Lewis vivia. Vamos fazer esse contexto histórico. E fica o convite a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao professor Marcelo, novamente, professor Geraldo. Muito obrigado ao pessoal da organização. E até a próxima. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.